Ele é o presidente desta entidade no Brasil. É o presidente desta ordem. É o grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, para que você entenda um pouquinho, como se fosse o presidente da maçonaria no Brasil. O que vem a ser a maçonaria? Muito se tem ainda o que vem, o que faz, qual é o objetivo. Mas vamos por partes. O que é exatamente a maçonaria, para quem está em casa, para o leigo entender? Para quem não conhece, quem é leigo, a maçonaria é muito fechada, é muito secreta. Podemos dizer, essa palavra é correta, dizer que a maçonaria é uma filosofia secreta para os homens? Muitas pessoas perguntam se a maçonaria ela seria uma religião, Marcos. Essa é uma grande dúvida que a população, de uma forma normal, ela tem feito essa pergunta. É uma religião? Não é uma. Pode falar para a gente sobre qual é a filosofia maçônica? Agora, como ser maçom? O maçom é escolhido ou ele escolhe ser maçom? E existe diferenças de classe? É levado em consideração diferença de classe, de credo ou de cor? Maçonaria e o bode. Que história é essa que a maçonaria se adora bode, eles têm bode, toma sangue de bode? De onde vem essa história toda? Mas qual que é a evolução? Existe uma evolução maçônica onde aquele que é escolhido tem o seu início na ordem e até ele chegar a esse grau de grão-mestre? Como que é essa filosofia, como que é essa sequência dentro da loja? Marcos, a maçonaria brasileira, ela está para o mundo maçônico de que forma? Ela é uma maçonaria forte em relação às demais no planeta? Por que a mulher não participa das reuniões? Porque ela não pode? Algum outro trabalho, porque também eu já ouvi dizer que, me perdoe até quem é rotariano, né, pela minha ignorância, mas que o Rotary é um braço da maçonaria. Isso é verdade ou não, Mara? Mas também existe uma outra linha que são chamados de Illuminatis. Os Illuminatis são maçons, tem a ver com a maçonaria, não tem a ver com a maçonaria? Qual a diferença de um para outro? Como entrar para a maçonaria? E se para entrar tem algum custo? É uma das perguntas. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Em termos de uma irmandade fraterna, como você colocou, e hoje nós vemos uma luta incessante de religiões. Uma religião é certa, outra é errada, uma briga com a outra, e normalmente muitas pessoas trocam de religião. Uns podem ser católico apostólico romano hoje e amanhã se decretarem e irem para budismo. Ou um budista pode se tornar um evangélico. Quem é maçom pode deixar de ser maçom um dia ou quem é maçom sempre será? É possível que uma pessoa que seja maçom, que não tenha uma conduta dentro de tudo aquilo que estamos conversando, seja expulsa da maçonaria, afastada? Existe essa postura maçônica também, caso a pessoa cometa algum erro ou até mesmo alguma coisa que fira o caráter do ser humano? Se a maçonaria diz que ajuda, no que exatamente ela ajuda? Eu também já entrei na internet, tentei ler alguns textos escritos por alguns maçons e geralmente ou normalmente nós não entendemos absolutamente nada, tem muitos códigos. A maçonaria tem uma linguagem própria entre seus irmãos? Qual é o significado exato de ser maçom? Para que ser maçom é a pergunta que chega. Eu estava dando uma olhadinha aqui, alguns maçons famosos, Allan Kardec foi maçom? Nós podemos dizer, pelas suas palavras, que a iniciação que é feita na maçonaria, nós podemos comparar com o batismo, por exemplo, na igreja evangélica? E eu percebi que a maçonaria tem alguns sinais que são, podemos dizer, que são o ponto alto, ou agora vamos entrar nos segredos. O olho que tudo vê, o triângulo e a letra G, qual o significado para a maçonaria? Bem. E hoje também nós vimos sim, vários carros pelas estradas, pelas ruas de todo o Brasil, né? O símbolo que você colocou agora, né? Que é o esquadro e também o compasso. É um símbolo usado em carros, né? Que circulam até para identificar o maçom. Símbolo maçônico. Esse símbolo é importante para quem é maçom. A história que eu puxei da maçonaria, nessa pesquisa que eu fiz, foi que ela veio da Idade Média, dos grandes arquitetos, né, da época, que faziam as grandes construções, principalmente os grandes templos religiosos. E isso parecia que era um segredo, né, que era um segredo que só eles detinham, e por isso que se criou uma sociedade, né, e que depois acabou sendo chamada de maçonaria. Essa história é verdade? É verídica ou não? Como patrono da maçonaria, São João?
Existe dentro da Irmandade de vocês alguma vestimenta que diferencia o que é um aprendiz, o que é um companheiro, o que é um mestre dentro dos trabalhos que você aqui falou? Existe idade mínima para ingressar na maçonaria? Dê uma olhadinha aí em pesquisa, não sei quem, mas estão prometendo uma TV da maçonaria? Qual é o segredo da maçonaria, Marco José da Silva? Ele é o presidente desta entidade no Brasil, é o presidente desta ordem, é o grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, para que você entenda um pouquinho, como se fosse o presidente da maçonaria no Brasil. Nós vamos entrevistar hoje durante 1h30 e vamos tentar saber os segredos desta ordem, que remonta a curiosidades, segredos e tradições de muitos séculos. Nós vamos entrevistar hoje aqui conosco o grão-mestre geral da maçonaria do Grande Oriente do Brasil, Marcos José da Silva. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo com a gente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês neste programa. E agradeço a oportunidade que você está nos dando para podermos tecermos alguns comentários sobre a maçonaria. Bom, já a gente vai entrar na maçonaria, mas para quem está em casa, para conhecer um pouquinho mais do Marcos, você se dedicou profissionalmente até chegar nesse momento aqui, ou se dedica ainda, acredito que diante desse cargo tão de peso e de atribuições, acho que hoje a profissão tem que deixar um pouco de lado. Mas até o momento se dedicou aqui. Bom, atualmente eu estou aposentado faz alguns anos, 19 anos já estou aposentado. E antes eu me dedicava ao magistério, era professor universitário e funcionário do Banco Central. Após me aposentar, então passei a me dedicar totalmente à maçonaria. E já é um caminho aí já de bastante tempo. Marcos, vamos tentar explicar para quem está em casa o que vem a ser a maçonaria. Muito se tem ainda o que vem, o que faz, qual é o objetivo. Mas vamos por partes. O que é exatamente a maçonaria para quem está em casa, para o leigo entender? Bom, a maçonaria é uma instituição formada por homens, né? Nós temos uma presença só masculina, não temos a presença feminina na nossa instituição Grande Oriente do Brasil. E ela tem por finalidade também, além do aspecto da filantropia, o aperfeiçoamento do homem para o homem, para que ele possa não só ter uma melhor qualidade de vida, assim como ele também possa ser mais útil à sociedade. Muito bem. Dona, participe com a gente aí também para falar um pouquinho da maçonaria, hoje aí com o grão-mestre Marcos José da Silva. Vamos lá. Bom, primeiramente é um prazer conhecê-lo, né? O nosso amigo Marcos José da Silva. E a minha pergunta é porque vem com o Grande Oriente do Brasil. Esta é a marca da maçonaria no nosso país ou existem outras, vamos dizer assim, potências ou nominações para a maçonaria, Marcos? Não. O Grande Oriente do Brasil ela vai ser a instituição mãe da maçonaria brasileira. Nós temos também outros segmentos, outras instituições também maçônicas. E não diretamente vinculado ao Grande Brasil, mas vinculada em termos assim apenas de filosofia, mas não, sem qualquer dependência hierárquica ou administrativa. E aí nós temos as grandes lojas, por exemplo. E essas grandes lojas, elas diferem de nós pela sua forma organizacional. A nossa forma organizacional é federativa e funciona como Estado, como o Brasil. Tem um poder federal, um poder estadual e o municipal, que assim poderíamos considerar, que são as nossas lojas. Todas, mesmo com essa diferença, se colocam na mesma posição, mesmo sendo
nomenclaturas diferentes, são maçons, são reconhecidos uns pelos outros ou não? Bom, a filosofia maçônica assim determina, né, que os maçons se reconheçam e possam se comunicar. Isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nós temos maçons, né, que participam desse movimento em toda parte do mundo. E assim sendo, nós temos esse relacionamento fraterno com os demais irmãos maçons. Perfeitamente. Agora, a maçonaria é uma coisa assim, que gera muita dúvida. Para quem não conhece, quem é leigo, a maçonaria é muito fechada, é muito secreta. Podemos dizer, essa palavra é correta, dizer que a maçonaria é uma filosofia secreta para os homens? Não, ela não é secreta. Ela pode ter seus segredos. Secreta não é porque a maioria dos seus membros, como os irmãos sabem perfeitamente, as pessoas, são identificadas na sociedade. E o local onde ela se reúne também é conhecido de todos. Agora, ela pode ter seus segredos, como qualquer instituição tem. Uma instituição comercial também tem seus segredos. Um clube de futebol, quando se reúne, quantas vezes nós já vimos que o técnico diz, não, hoje é fechado. Também tem segredos. Então, isso é o moto principal em que as pessoas confundem, dizendo que a maçonaria tem essa sua essência secreta e segredos maravilhosos. E eu posso, no final, revelar o grande segredo da maçonaria. Muitas pessoas perguntam se a maçonaria ela seria uma religião, Marcos. Essa é uma grande dúvida que a população, de uma forma normal, ela tem feito essa pergunta. É uma religião? Não é uma religião. Não é. A maçonaria tem sua religiosidade, mas não é uma religião. Nos nossos trabalhos maçônicos, nossas reuniões maçônicas, elas sempre se iniciam com a leitura de um dos trechos da Bíblia Sagrada. Aí está a nossa religiosidade. Não existe reunião maçônica sem que antes se faça a leitura de um dos trechos da Bíblia Sagrada. Mas ela não é uma religião. Apesar de nós termos irmãos em toda parte do mundo, como já disse, esses irmãos professam as mais diversas religiões. É como se tivéssemos na maçonaria um ecumenismo religioso. Tá? E por essa razão nós denominamos a Deus de grande arquiteto do universo. Por essa variedade que nós temos de irmãos e os credos a que eles se professam. Quer dizer, a pessoa que vai participar, ela não tem que mudar de religião, pode continuar com a dela mesmo. Pode, desde que acredite em Deus. Tem que acreditar em Deus. Uma das marcas que eu peguei agora no começo, que o Antônio Carlos até citou, é a filosofia. Você, Marcos, pode falar para a gente sobre qual é a filosofia maçônica? Bom, a filosofia maçônica ela leva em consideração alguns aspectos. O primeiro deles, como já vos disse, é o aperfeiçoamento do homem. É a busca de um auxílio ao homem. Esse é o grande objeto filosófico da maçonaria. E também depois nós temos os diversos caminhos, que é exatamente a filantropia que se pratica no mundo inteiro, que é outra vertente da maçonaria, hoje mais acentuada, cada vez mais acentuada, mas ela busca, na realidade, oferecer àqueles menos aquinhoados uma oportunidade melhor de vida, quer seja através de empresas essas no sentido de saúde, que nós temos vários hospitais, várias instituições que tratam dessa parte, também como auxílio material, que nós temos também em termos de filantropia. Temos diversas instituições em toda a parte do mundo, como temos no Brasil, em diversos estados. Agora, é importante isso, então, são várias vertentes que formam a filosofia maçônica, ou várias filosofias que são pregadas pela maçonaria. Agora, como ser maçom? O maçom é escolhido ou ele escolhe ser maçom? Bem, é interessante falar isso, vamos falar em termos de Brasil, que é uma diferença entre Brasil e exterior. No exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa pode se candidatar a ser maçom. No Brasil, já temos um procedimento diferente. O maçom, ele é convidado, ou seja, o candidato é convidado por um maçom. Então, são procedimentos apenas em termos não só regionais, também como filosofia própria da instituição aqui no Brasil e das instituições estrangeiras. Pode ser que daqui a algum tempo tenhamos também a adotar os mesmos procedimentos existentes no exterior. Então, aqui no Brasil, ele é escolhido? É escolhido. É escolhido, né? E isso é pensado, depende de indicações? Como que é feita essa triagem, essa indicação? Dá para você explicar isso para a gente? Perfeitamente. Marcos? Essas indicações são feitas levando-se em consideração a própria pessoa. Então, o maçom procura trazer para a maçonaria alguém que seja igual ou melhor do que ele. Esse é o parâmetro que ele leva. E dentro dessa premissa, ele faz a escolha.
Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um conhecido, um colega em sua atividade profissional. Depende do perfil da pessoa. Entendi. E existe diferenças de classe? É levado em consideração diferença de classe, de credo ou de cor? Não existe nada disso. A maçonaria não admite preconceito de forma alguma. Com relação ao credo, já vos disse que nós praticamos toda e qualquer religião. Com relação ao aspecto profissional também, que é o social, nós temos sentado, já em diversas oportunidades, tivemos sentado em nossas lojas, em nossas reuniões, tivemos sentado um artífice junto com um tenente brigadeiro do ar. Isso não quer dizer. Para nós isso é indiferente. O que vale é o caráter, a pessoa, é o perfil que vos disse, que venha ao encontro dos interesses para que possamos não só aprimorá-lo, mas para trazer para a sociedade um bem maior. Bom, falando em maçonaria, a gente tem que sempre se reportar um pouco no lado histórico do Brasil. Por um bom tempo, os livros de história custaram para incluir a participação da maçonaria em pontos fundamentais de mudança brasileira, abolição da escravatura, enfim, várias situações. Dá para a gente citar um pouco aqui algumas atividades que a maçonaria fez enquanto ordem para a mudança desse país, da sociedade? A maçonaria, há algum tempo atrás, ela passou a ser partícipe efetivo, né? Como sendo, vamos dizer assim, a principal instituição ordenadora dos grandes momentos históricos brasileiros. Então nós começamos tendo, em primeiro lugar, o quê? A libertação do escravo, a abolição da escravatura. Depois nós viemos para a independência, posteriormente a proclamação da República. Em todos esses movimentos a maçonaria esteve presente. Agora mesmo, quando nós estávamos há pouco tempo fazendo o levantamento dos documentos que possuímos, descobrimos documentos históricos fantásticos. Inclusive a Biblioteca Nacional nos solicitou alguns desses documentos, porque eles não têm no acervo deles. São documentos importantíssimos relacionados com a vida histórica brasileira e que ninguém tem. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que alguns historiadores demoraram tanto? Porque a maçonaria durante muito tempo ela ficou vinculada ao seu hermetismo, muito fechado. Então dizia, não vamos revelar, mas não temos nada que esconder nem deixar de comunicar. É importante que nós possamos também oferecer aos outros as mesmas oportunidades que nós temos do conhecimento da história do Brasil e da participação efetiva da maçonaria, dos maçons, dentro desse contexto que hoje nós temos Brasil em sua plenitude. Ô Marcos, dá para falar quais são esses documentos que de repente que descobriram? Não, nós temos documentos lá, que é a Carta de Rui Barbosa, em que ele faz a primeira apreciação para que houvesse a lei do ventre livre. Muitas pessoas não têm conhecimento disso, mas nós temos o documento que foi apresentado em maçonaria para depois ser oferecido vamos dizer assim, o projeto de lei para ser concluído. Nós temos documento de Dom João VI, em que ele diz que todo aquele que professasse a maçonaria, que praticasse a maçonaria, seria exilado ou poderia ser levado a ferro, ficado preso. É documento que ninguém tem. Foi esse documento, por exemplo, interessou principalmente a Biblioteca Nacional, que eles não sabiam desse decreto de Dom João. E nós temos esse decreto. E outros tantos documentos que falam da vida da sociedade brasileira em si, dentro de um contexto que nós tínhamos nacional, ou nacionalista, que também deu ensejo aos diversos movimentos, alicerçando o movimento de quê? Da cultura nacional, para que o Brasil fosse Brasil, independente de qualquer preconceito em termos escravocrata, em termos de liberdade em relação ao jugo português e também em termos também de independência com relação aqui, exatamente ao imperialismo que havia. O último presidente maçom brasileiro foi Jânio Quadros, é isso? Não, Jânio Quadros ele foi maçom. Foi maçom. Ele foi o último presidente ou teve foi, Nereu Ramos também foi presidente da República, também foi maçom. E fora desse, outros, tantos mais. Deodoro da Fonseca, vai por aí fora. Eu fiz alusão aí a Jânio Quadros, porque a maçonaria ela tem essa participação efetiva em vários pontos da história brasileira, mas ela também ela tem uma interferência, um trabalho junto à política, ou eu digo política não partidária, mas política para o bem comum? Tem. Vamos aqui colocar. A maçonaria, em toda a parte do mundo, ela sempre teve uma participação política muito forte. O movimento político maçônico no mundo fez com que tivesse
nos Estados Unidos, né? A maçonaria levou para os Estados Unidos aqueles ingleses. A maçonaria participou também ativamente na Revolução Francesa. A maçonaria participou ativamente aqui na América do Sul, na independência, através de Simão Bolívar. Então nós temos todos esses movimentos políticos. O movimento atual não é muito político em termos de situação econômico-financeira do país, mas sim em termos principalmente social do país. Isso é que é importante. E às vezes as pessoas confundem isso. Acham, não, os maçons vão fazer uma revolução, vão pegar. Não, a arma do maçom é exatamente a sua convicção, o seu pensamento e, acima de tudo, aquilo com que ele sempre pugna, que é pela liberdade de pensamento do homem. Esse é o grande segredo do maçom. Bom, Marcos, dentro dessa sua explanação, nós que somos leigos em termos de ordem, né, escutamos, né, frequentemente, olha, ele é maçom, cuidado que ele é maçom. Essa força da maçonaria, que foi bem colocado por você, através da pergunta do Antônio Carlos, desses movimentos, essa força que vem da parte política, esta força vem da sua história ou porque as pessoas que fazem parte da maçonaria são realmente lapidados para ser um ser humano adequado? Qual que é a sua visão? Nós falamos no início do perfil que seria necessário para um candidato. Então, ele tem que, primeiramente, atender a certos preceitos. E esse preceito vem exatamente a liberdade de pensamento e de ação. O princípio de honestidade é fundamental. O princípio de atendimento à ordem é outro. O respeito à lei e às autoridades é outro. E assim participa o maçom. Não que ele tenha que ser respeitado por este ou aquele movimento que alguns colocam assim, de uma forma indesejável para o país. Não, o maçom não tem isso. Ele pugna exatamente para o bem-estar de todos. Ele não quer um privilégio para ele, pelo contrário. Ele quer que uma ação política seja abrangente e beneficie a todos, sem prejuízo da nação ou de pessoas. Então, essa colocação, né, na população que tem que ter medo do maçom, isso é conversa? É conversa. Há algum tempo atrás, até achei interessante, num programa também de televisão em Goiás, que um repórter, colega de vocês, ele fez a pergunta e sorriu, porque ele disse assim, maçom ainda come criancinha? Isso é brincadeira, isso. Ora, então ele disse assim, mas por que esse tipo de comportamento de algumas pessoas em relação à maçonaria? Por desconhecer. Eu perguntei a ele, você acha que o Rui Barbosa iria comer criancinha? Você acha que Sir Alexander Fleming iria fazer uma coisa dessa? Churchill iria fazer alguma coisa dessa? Abraham Lincoln faria isso? Não tem cabimento. Porque a maçonaria, o grande problema da maçonaria que ela teve em relação a certos governos é exatamente esse, que ela se insurgia contra a tirania. Aí começou a ser atacada em diversos flancos. Como forma de proteção, começou-se a trazer determinados mitos, né, indecorosos para a maçonaria. Esse é um deles, mas tem outros mais. Dizer que é o culto ao demônio, não existe. Isso é muito falado. Não tem culto. Eu tenho parentes que são pastores no Rio de Janeiro, e uma vez um deles falando comigo, disse assim, interessante, na maçonaria eu nunca ouvi falar em diabo, e vocês vivem falando. Não entendi. E ele ficou pasmo. Então é por isso que é importante. Às vezes as pessoas criam determinados conceitos e que não podem ser rebatidos, porque durante muito tempo nós ficamos muito herméticos, muito fechados. Esse tipo de conversa que nós estamos tendo, muitos não teriam a coragem de trazer aqui. Mas nós trazemos porque é verdade. Ninguém pode ficar com medo de ter esse comentário sob o ponto de vista da verdade, da claridade, da transparência. E isso que ocorre. Eu queria fazer mais uma pergunta, da força ainda da maçonaria, né, que a gente percebe que é uma ordem muito forte, não só na questão política. Sim. A importância da maçonaria também na literatura, na parte de jornalismo, ou seja, não é só a política partidária, né, as fusões políticas que trouxeram o país até aqui, que a maçonaria faz parte. Eu acho que a maçonaria tem uma função, eu queria que a sua confirmação ou não, importantíssima na questão da literatura brasileira também, né? Tem. Vamos botar aqui sobre o aspecto de colega de vocês, jornalismo. Um dos grandes ícones do jornalismo brasileiro, quem é? Hipólito Costa. Por aí, vamos ver, temos Roberto Marinho era maçom, né? Quem? Roberto Marinho, da Globo? Não. Roberto Marinho não era maçom. Bom, eu não tenho essa informação, né? Mas nós temos diversos jornalistas aqui, colegas de vocês,
que pugna. Mas normalmente as pessoas não gostam de se revelar maçom. É interessante, porque diz, não devo dizer que sou maçom. Eu tenho que ter atitude de maçom para que os outros sigam e respeitem. Não para dizer que é o maçom. Não é o ícone maçom, a palavra maçom, o vocábulo maçom. É o homem demonstrar os princípios maçônicos em suas atitudes e na sua maneira de ser. Muito bem. Marcos, antes de eu chamar o intervalo, você tem mais aí um tempinho, você entra na maçonaria quando? Há quanto tempo você já entrei está? em 81. Então, 1981. 32 anos. Você é carioca? Sou carioca. Carioca. Mas entrou na maçonaria no Rio de Janeiro? Não, entrei em Brasília. Em Brasília. Mas já conhecia? Quem te mostrou? Teve parentes? Não. É exatamente esse fato histórico. Porque eu estou fazendo a pergunta porque eu imagino que se hoje é algo inédito a gente entrevistar, né, um grão-mestre em televisão, falar algo de 30, 40 anos atrás era mais complicado. Né? Era porque havia uma interpretação, a meu ver, completamente equivocada, de que nós não deveríamos falar sobre maçonaria em público. E isso, a meu ver, foi um grande erro, que motivou exatamente essas dúvidas, criou esse preconceito com relação à maçonaria. Tem gente que não passa nem na porta de uma loja maçônica, atravessa. Então não tem nada a ver. Quem nos der a oportunidade de nos visitar e puder participar de uma sessão que nós chamamos aberta ao público, vai ver que não tem nada demais. Pelo contrário, uma das coisas mais importantes que tem, a primeira delas, é a crença em Deus, e exatamente nós temos essa leitura do texto da Bíblia Sagrada no início do nosso trabalho. E a segunda, o respeito à ordem e às autoridades. Princípio legalista e, acima de tudo, patriótico do Brasil. Rapidamente, a gente... Só voltando, aí você, a quem te apresentou a maçonaria? Não, assim, aí o que ocorreu? Sabia de pessoas que eram maçons e pelo comportamento deles, pela atitude que eles tomavam, aquilo me encantou. Fez com que eu dissesse, não, isso é bom. São pessoas sérias, pessoas honestas, e esse tipo de exemplo, eu disse, eu também quero me tornar uma pessoa assim. Uma coisa rapidamente, eu ia até fazer essa pergunta se a maçonaria adora o diabo, né, que todo mundo diz, mas você, Marcos, logo na primeira colocação dele, primeiro princípio tem que acreditar em Deus. Então a minha pergunta já cai por água abaixo, né, já mata qualquer... E a maçonaria, é bom que se diga, o início dela, que foi no século XVIII, início do século XVIII, em 24 de junho de 1717, o que surgiu? A maçonaria organizada na Inglaterra, eminentemente cristã. Então, por aí os irmãos veem que não pode, não tem cabimento você dizer qualquer coisa diferente que não seja a crença em Deus. Tá? Porque a Bíblia Sagrada, ela é sagrada não só para os cristãos, mas para todas as religiões. Porque o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele é básico para os demais. Marcos, vamos falar de um ponto que a gente escuta bastante também. Maçonaria e o bode. Que história é essa que a maçonaria se adora bode, eles têm bode, toma sangue de bode? De onde vem essa história toda? Bom, vamos aqui fazer uma alusão à figura do bode em si. Mas antes vamos falar de uma coisa, de um fato. Até alguns anos atrás, a figura do mago era a estrela, de 5 pontas, a ponta virada para cima e depois a base para baixo. Já a figura do feiticeiro era o contrário. Era a ponta virada para baixo e as 2 pernas para cima. Se vocês virem essa alusão, vão ver que essa figura da estrela cabeça para baixo parece um bode realmente. Parece a figura de um bode. Com chifre, né? Parece exatamente, chifre. Que era a figura já não do mago, né? Mas sim do bruxo. E aí começou a se aventar. Mas isso aí começou, essa história, vinda de muito tempo, porque muitos conhecem o fato de que os judeus faziam sua confissão a bode. Está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que os judeus se confessavam ao bode, porque ele mantinha o sigilo. Daí vem. E a figura do bode com a maçonaria foi feita de forma pejorativa, exatamente porque se fazia alusão ou a vinculação do bode com o aspecto demoníaco. Daí começar essa coisa. Essa forma pejorativa foi, mas não era esse o sentido. O sentido que nós vemos era mais no sentido da confiabilidade e do sigilo que se mantém ao se revelar uma coisa de uma pessoa para outra. Esse é o sentido mais
vamos dizer assim, mais correto. Seria o correto, assim, e não a interpretação dada como sendo o bode, vinculado a alguma coisa, ao bruxo, ou ao aspecto demoníaco. Entendi. Bom, eu vou agora, ele disse aqui para mim, para você, para os telespectadores, que ele vai nos revelar segredos da maçonaria. Perfeitamente. E eu vou, através de perguntas inteligentes, tentar tirar esses segredos dele. Marcos, hoje você é chamado e tem o cargo de, se é que eu posso dizer assim, cargo de grão-mestre. Grão-mestre. Esse seria o cargo maior dentro da maçonaria, já colocado pelo Antônio Carlos. Mas qual que é a evolução? Existe uma evolução maçônica onde aquele que é escolhido tem o seu início na ordem e até ele chegar a esse grau de grão-mestre? Como que é essa filosofia, como que é essa sequência dentro da loja? Bom, obviamente, conforme nós falamos, vem o candidato, ele se apresenta, é recebido dentro da maçonaria. Ali nós temos os graus básicos, de aprendiz, companheiro e mestre. Depois nós temos os presidentes das lojas, que lojas são instituições independentes, que nós poderíamos chamar, entre aspas, como se fossem os municípios, porque a nossa estrutura organizacional, como vos disse no início, é semelhante à do país. Nós temos o aspecto do governo federal, que seria o caso do grão-mestrado, o cargo que eu ocupo como grão-mestre geral. Teríamos também o governo estadual, que são os grão-mestres estaduais, e também teríamos as lojas, que são presididas por veneráveis mestres. As lojas figurariam como se fossem os municípios. Uhum. E cada uma dessas esferas, você tem exatamente o seu grau jurisdicional e também de quê? De competência. Então, às vezes, as pessoas dizem, como surge? Ele ingressa na maçonaria e, gradativamente, ele poderá galgar cargos cada vez mais superiores. Uhum. E esses cargos são feitos através de quê? Da escolha dos próprios irmãos. Para presidir uma unidade que nós chamamos de loja, ele também é feito uma eleição. É democrática a coisa? Democrática, extremamente democrática. Tudo na maçonaria, o aspecto democrático é ressaltado. E é de suma importância. Não existe aquele negócio da arbitrariedade para a escolha, ou a exigência, ou a tirania para que seja escolhido. Todo e qualquer cargo, como esse de presidência da loja, ou seja, grão-mestre estadual também, que é a nível estadual, e grão-mestre geral, todos são motivos de quê? De um pleito eleitoral. A nível da loja, que seria a nível municipal, mais micro, e a mais macro do grão-mestre geral e do grão-mestre estadual. Dele participando de mações no estadual, daquele estado, e do grão-mestre geral de todo o Brasil. E é o pleito que nós teremos agora, em 9 de março, em que vai ser feita a escolha do grão-mestre geral para o período de junho de 2013 a junho de 2018. Então existe uma periodicidade no cargo? Existe. Para o grão-mestre geral, 5 anos. Grão-mestre estadual, 4 anos. E para presidente de loja depende, pode ser de 1 ano ou 2 anos. Entendi. Então, pelo que entendi, ao iniciar é aprendiz, pelo que o Marco falou, aprendiz, depois companheiro e mestre. Isso. São denominações dentro da estrutura. Mas essa é a evolução, que podemos dizer assim, de uma vida maçônica. Exatamente. É isso. E daí o mestre poderá se habilitar a qualquer cargo. Já começamos a tirar os segredos aí. Já estão os segredos aí. Marcos, a maçonaria brasileira, ela está para o mundo para o mundo maçônico de que forma? Ela é uma maçonaria forte em relação às demais no planeta? Bem, o Grande Oriente do Brasil, vou dizer a instituição que eu presido, né, que é o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil, hoje, ele preside uma instituição, aliás, a única instituição maçônica do mundo que congrega diversas outras instituições. Chama-se CMI, que é a Confederação Maçônica Interamericana. A Confederação Maçônica Interamericana congrega aqui todas as instituições que nós temos, em termos de grau simbólico, nós chamamos, e essas instituições são todas elas da América do Sul, América Central, América do Norte. É uma posição de alta relevância. Além dessa, nós temos também instituições vinculadas à Espanha, França e Portugal. Nesses aí se congrega exatamente as instituições maçônicas. E essas instituições elegeram o grão-mestre geral do Grande Brasil para presidir por 3 anos. Isso ocorreu em abril próximo passado. E essa escolha fez com que nós tivéssemos uma posição de maior destaque no mundo maçônico, em termos organizacional, de estrutura maçônica organizada, em termos internacionais. Então, é o desfrute que nós temos. Então,
honra-nos ocupar esse cargo, presidir essa instituição, que nós temos aí, às vezes até os irmãos se assustam, nós temos nada mais, nada menos que mais de 2 a 3 milhões de associados. Vou fazer uma pergunta importante. Nós falamos aqui, a minha pergunta foi em relação a cargos, né? Como Perfeito. no caso, o nosso entrevistado, né, Antônio Carlos Marco José da Silva, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil. Perfeito. Existe alguma remuneração para exercer esse cargo ou qualquer cargo dentro da maçonaria, Marcos? Existe. É a dedicação. Boa resposta. Essa é a Dinheiro grande efetivamente remuneração. firme. E a grande remuneração é a satisfação pessoal do bem servir. Nenhum cargo é remunerado. Nenhum cargo. Todos eles são feitos sob a forma do voluntariado, sem qualquer remuneração. É dedicação mesmo. Dedicação pura, sem qualquer remuneração a respeito. Digo isso em relação à nossa instituição. E já que estamos falando da nossa instituição, é bom que se diga que nós temos ali, na nossa estrutura organizacional, o governo é tripartite. Nós temos um governo que temos um poder executivo, que é por mim dirigido, tem um poder judiciário, que tem os tribunais, e temos o poder legislativo, a semelhança do que ocorre com o país. E todos esses cargos são exercidos, nós temos deputados estaduais e federais, todos eles são exercidos sem qualquer remuneração. O maçom, normalmente, via de regra, ele faz com que as suas atividades sejam por ele mantidas. É só uma coisa que eu ainda não consegui entender, eu acho que até o telespectador deve ter tendo alguma dificuldade com isso, Marcos, em relação à denominação maçonaria. Se é religião, você já disse que não é. É uma entidade, podemos dizer que é uma irmandade, uma fraternidade. Eu não consegui entender ainda, eu acho que o telespectador também me pergunta muito, o que é a maçonaria? É uma religião? Eu ainda não consigo entender. Não. Nós podemos dizer que é uma fraternidade, qual é a denominação que você nos passa? É uma instituição fraterna, de fraternidade realmente. Fraternidade. Uma irmandade. Uma irmandade. Na verdade, uma irmandade. E ela não se organiza sobre a forma normal que se tem, como se fosse os clubes de serviço. Não é dessa forma. A finalidade dela é outra. Exatamente o que nós falamos, principalmente é você ter a evolução do homem. Permitir ao homem que ele se evolua, que ele se conheça, que ele se aprimore. Alguns chamam-se lapidar, né? Como nós tivéssemos uma pedra bruta, né? E dali surgisse um diamante lapidado. É esse o objetivo. Por que a mulher não participa das reuniões? Por que ela Bem, não pode? Isso já é uma convenção histórica de muitos anos. Eu posso lhe dizer que acredito que, em virtude dos movimentos iniciais da maçonaria, em que nós tivemos a beligerância muito grande, nas grandes independências que tivemos e nos fatos, e naquela época a mulher não participava desse movimento, né? E dali só homens participavam. Eis o motivo. Mas existem instituições, não na nossa organização, mas existem instituições só formadas por mulheres. Agora, mas a mulher hoje ela não participa, mas ela participa enquanto mulher, maçom, como família? Não. Qual é essa participação que eles A têm? participação, ela é feita sob a forma de família e exatamente naquele segmento que nós falamos, sob a forma de filantropia. É muito ativa a participação das nossas esposas, que nós chamamos de cunhadas. Nós nos tratamos de irmãos, as esposas dos irmãos de cunhadas e os filhos dos irmãos de sobrinhos e sobrinhas. Então essa participação das cunhadas é fundamental. Elas dão todo o dinamismo na parte assistencial. E essa é a grande participação delas. Existe algum outro trabalho, porque também eu já ouvi dizer que, me perdoe até quem é rotariano, né, pela minha ignorância, mas que o Rotary é um braço da maçonaria. Isso é verdade ou não, Marcos? Não, não é verdade não. O Rotary também tem muitos maçons lá. Nós temos muito maçom rotariano e temos muito rotariano maçom. Tá? Mas não é um braço. É um clube de serviço, não é um braço. É um clube de serviço. E nós temos maçons que participam de ambas as instituições. Tá? Do Lions, do Rotary, etc. Né? Desses clubes de serviço também. Mas não é um braço de forma alguma. Não é. Não é um E outra coisa também que nos chega a pergunta sobre uma questão que, apesar que a maçonaria hoje, se você entrar na internet, hoje você tem, né, exemplos, até mesmo não sei se eu posso dizer assim, mas dos rituais praticados dentro dos templos maçônicos, você encontra isso na internet, né? Mas também existe uma outra linha que são chamados de Illuminatis. Os Illuminatis são maçons, tem a ver com a maçonaria, não tem a ver com a maçonaria? Qual a diferença de um para outro? Bem,
Assim como nós falamos sobre a participação de maçons no Rotary, também tem Illuminati. Tem maçons que pertencem ao movimento, Illuminati, como tem Illuminati que não são maçons. Então não tem uma coisa a ver com outra. Dizem que os grandes presidentes americanos foram Illuminati, os grandes empresários americanos também eram Illuminati. Tá? As grandes organizações eram Illuminati. Mas poderiam ser essas organizações tendo maçons ou não participando dela. Mas não há uma vinculação direta da maçonaria em termos institucionais com os Illuminati. Ou até mesmo em termos filosóficos, né? Em filosófico eu não sei, porque eu não conheço Illuminati a esse ponto, né? Não sei, mas acredito que não, porque dá-se ao Illuminati um cunho mais, vamos dizer assim, em termos de resultados econômicos e financeiros. E a maçonaria não tem esse tipo de objetivo. Dá para explicar o que é o Illuminati para quem está em casa, em poucas palavras? Bom, os Illuminati, eles são organizações uma organização que surgiu, segundo alguns autores, para dominar o mundo. Tá? Era para se dominar o mundo, dominar os governos, criar uma dependência e eles dominarem o mundo. Por isso que são os grandes líderes mundiais faziam parte do Illuminati. E a maçonaria não é dominar o mundo, é libertar o mundo de qualquer julgo. É completamente diferente. Os Illuminati, se você me permite até mais um comentário, dizem que os Illuminati eles detêm hoje, né, a grande quantidade de capital do mundo e que queriam dominar o mundo e querem dominar o mundo pela força do dinheiro, né, pela força do dinheiro. Tem aqui a pergunta, Marcos. Hoje nós estamos entrevistando o grão-mestre da maçonaria do Grande Oriente do Brasil, presidente da maçonaria aqui no Brasil, o Marcos José da Silva. Marcos, tem uma pergunta aqui que tem o seguinte: como entrar para a maçonaria? E se para entrar tem algum custo? É uma das perguntas. Bom, toda instituição ela vive de remuneração. Não tem essa organização que não se tenha um custo para ingressar, primeiramente. Para ingressar, é necessário, na nossa instituição, que seja convidado. Como vos disse, pode ser que evoluamos para um pouquinho mais, para a pessoa chegar e dizer, olha, eu quero entrar e entra. Bom, com relação ao custo, há um custo sim. Aí o senhor pensa, de quanto é esse custo? Varia, de instituição para instituição. E também posso dizer a vocês que, em termos de contribuição para nós, Poder Central, é de R$90 por ano. Essa fábula de R$90 por ano, não é por mês não, é por ano. Não é dízimo, não se cobra dízimo não, né? Não, não. Bom, eu me lembro que há algum tempo, eu não vou me recordar quanto tempo, eu entrevistei o palhaço Carequinha. Era irmão nosso. Ele já estava com 90 anos, acredito, já estava bem lá. Ele foi maçom, não foi? Foi. É interessante, eu até agradeço a você, Antônio Carlos, você está destacando um ponto importante, que é a participação dos maçons no ramo artístico. Carequinha foi, a Relia foi. Aí nós temos músicos mais diversos, os vários autores, o Lamartine Babo, Pixinguinha, vai para lá, Jararaque Ratinho, e vai por aí, Jorge Veiga, e vai por aí fora. Luiz Gonzaga também? Luiz Gonzaga foi um grande maçom. Esse ano nós comemoramos, até dezembro, o centenário de nascimento de Luiz Gonzaga. Quer dizer, tem a participação. E eu me lembro que o Carequinha, ele terminou a entrevista citando a maçonaria. E eu digo isso até emocionado, que pouco antes de falecer, nós nos encontramos no aeroporto Santos Dumont. E conversando com ele, as pessoas ficaram olhando assim para nós. Aí eu cheguei para alguns senhores que estavam no balcão, pensando, o senhor conhece essa pessoa? Só não. O senhor conhece? Não. Eu digo, garanto que o senhor bateu muitas palmas, ficou muito tempo nele na televisão, assistindo a ele e aplaudindo. É o nosso querido Carequinha. E a Relia também, depois a Relia também. Eu vou pedir para colocar depois a foto. E todos os dois morreram no Rio de Janeiro. Os dois, e a Relia, o Silvio Santos revela que ele só conseguiu ter audiência depois que a Relia parou com a televisão. Porque até então ele não conseguia. Deixa eu fazer uma pergunta. Em termos de uma irmandade fraterna, como você colocou, e hoje nós vemos uma luta incessante de religiões. Uma religião é certa, outra é errada, uma briga com a outra, e normalmente muitas pessoas trocam de religião. Uns podem ser católico apostólico romano hoje e amanhã se decretarem e irem para budismo. Ou um budista pode se tornar um evangélico.
Quem é maçom pode deixar de ser maçom um dia ou quem é maçom sempre será? Bem, vamos aqui fazer um divisor de águas. Com relação às religiões, normalmente as pessoas assim o fazem para melhor atender seus interesses, né? Então ela não se satisfaz com determinadas, vamos dizer assim, procedimentos e também orientações de determinada religião, buscam outra. Mas nós sempre falamos, quem ingressa na maçonaria, ele pode deixar de frequentar, mas jamais deixar de ser maçom. Pela filosofia apenas. Que o maçom não é um cargo, é uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida, creio eu, que ele jamais deixará de ser. A questão da irmandade me chama muita atenção, Marcos, porque a irmandade é uma coisa muito séria, né? Irmãos de sangue ou irmãos de filosofia é uma coisa muito séria. E a pessoa, minha mamãe me dizia isso quando eu era muito pequenininho, dizia assim, Marcos, a pessoa é boa até ela deixar de ser. Isso, aprendizado de minha mamãe, que já não está conosco. E eu pergunto para o Marcos, é possível que uma pessoa que seja maçom, que não tenha uma conduta dentro de tudo aquilo que estamos conversando, seja expulsa da maçonaria, afastada? Existe essa postura maçônica também, caso a pessoa cometa algum erro ou até mesmo alguma coisa que fira o caráter do ser humano? Perfeitamente. Em todo segmento da sociedade estamos sujeitos a isso. Seja numa igreja, seja num colégio, seja num clube, nós temos desvio de conduta. Podemos ter desvio de conduta. É bem verdade que isso na maçonaria é coisa muito rara, mas não que não deixe de existir. E se existir, será aplicado o remédio correspondente. Agora, vou dizer, cara, maçom não mata ninguém, não. Inventam isso aí, mas não existe, não. Vamos tirar isso daí. Que inventam isso aí. Se deixar de ser maçom, maçom vai ser liquidado. Isso é história da carochinha. História para boi dormir. Na realidade, ele poderá ser alijado da instituição como qualquer um. Por quê? Aquelas unidades que eu vos falei sobre loja, ela é uma associação. E essa associação ela se rege pelo Código Civil. E o Código Civil diz o seguinte, que para admitir e ser excluído daquela associação, é preciso que haja uma assembleia daquela associação e delibere se ele vai permanecer ou vai sair. Entendi. Ok? Tem mais uma pergunta aqui, Marcos. Diz o seguinte, se a maçonaria diz que ajuda, no que exatamente ela ajuda? Bem, nós temos diversos tipos de atividades. Só porque, para os telespectadores terem uma ideia, o maior hospital oftalmológico do Brasil é de maçons, que é o Hospital de Sorocaba. É o maior hospital oftalmológico. E nós temos diversos segmentos de atividades e atendidos. Você vai em Santos, por exemplo, tem N atividades lá. Casa do Sol, Casa do Pequeno, de acarecimento pequeno, Amália Franco, e vai por aí afora. Vai em Campinas, tem também. Você vai em Ribeirão, tem. Então a maçonaria atende em diversos segmentos, em diversos complexos. Vai em Sorocaba, nós temos tudo lá também. Então ela atende através disso. Mas é que a maçonaria, como vos disse, ela sempre pregou e apregou que se fizesse tudo no anonimato. E às vezes até os irmãos começam a rir quando dizem assim, mas por que a maçonaria faz isso? Porque colocou-se como uma diretriz que o maçom deveria fazer, o que a direita fizesse, a esquerda não deveria revelar. Isso é bíblico também, isso é bíblico. Esse é um ponto. Mas eu digo, e contrapondo a isso, eu coloco o seguinte, eu costumo perguntar para os irmãos que assim entendem, e eu digo, isso não é bem correto. E eu costumo perguntar para eles o seguinte, você sabe por que você não come ovo de pata? Aí eles ficam espantados. O que tem a ver? Muito simples. O ovo de pata é maior, tão ou mais nutritivo, mas nós não comemos. Sabe por quê? A galinha põe um ovo pequenininho e faz um estardalhaço danado. A pata põe e fica calado. Okay? Em termos de intercâmbio também cultural, até mesmo intercâmbio com essa força maçônica, como você bem colocou, no mundo inteiro, né? Esse intercâmbio de jovens ou então de culturas, a maçonaria também coopera com jovens ou com pessoas que queiram partir para um outro país e ter uma nova cultura? Há esse intercâmbio através da maçonaria? Vamos aqui botar por segmento. Em primeiro lugar, uma das grandes participações da maçonaria nesse veio, que é educacional, nós temos convênio com N universidades, que propiciam aos
estudantes o acesso a diversos cursos mediante desconto em suas mensalidades. Isso aí. Em segundo lugar, nós temos as instituições chamadas de paramaçônicas, voltadas para o jovem, como temos a Associação Paramaçônica Juvenil, temos também os Demolê, temos as Filhas de Jó, etc. Existe algum intercâmbio? Atualmente em forma oficializada, para nós não, mas existe no mundo. Que isso aí é um intercâmbio, é uma troca de interesse que se faz de um país para com o outro. Como se tem os intercâmbios aí normais, naturalmente. Então existe isso, né? Exato. Agora, Marcos, eu também já entrei na internet, tentei ler alguns textos escritos por alguns maçons e geralmente ou normalmente nós não entendemos absolutamente nada, tem muitos códigos. A maçonaria tem uma linguagem própria entre seus irmãos? Não, não é uma linguagem própria, não. Isso é interessante, esse ponto de vista levantado por você, Zé Neto, pelo seguinte, observa bem esse detalhe. Qualquer um de nós pode fazer uma operação cirúrgica. Eu não sou médico, você não é? Tem livro lá. Só que eu vou ler o livro e não vou entender nada. A mesma coisa. Quem não tem o preparo inicial para aqueles graus que vos falei inicialmente, ele não vai ter entendimento. Se nós chegarmos, até alguns anos atrás, nós chegamos até hoje, para alguns jovens, quando bem pequenininhos, olha, meu filho, de um você não pode tirar 2. Não existe isso. Mais adiante ele vai ver que existem números relativos e vai ver que é possível. Então, isso depende da base cultural, da base maçônica que se tem para poder se entender. Qualquer um de nós pode ser um PhD em economia. Pode, é só pegar os livros, que eles também estudaram. Então não existe uma língua específica maçônica? Não. Tem alguns jargões que são próprios da maçonaria, jargões próprios nossos. O que é tratado lá é o português mesmo, claro. Exato, porque não se cria nada de novo. Na maçonaria não se cria nem se copia. Porque na realidade o que se usa é o linguajar comum. Falamos Bíblia Sagrada, alguns vão chamar de livro das Sagradas Escrituras, outros vão chamar de livro da lei, mas lei da lei mosaica, entendeu? Então tem uma série de coisas. Pelo que eu estou entendendo, Antônio Carlos, se estiver errado, por favor me corrija, Marcos. Marco José da Silva. Posso chamar de Marco, né? À vontade, pelo amor de Deus. Me corrija. Pelo que eu estou entendendo, podemos classificar a maçonaria como uma grande faculdade de seres humanos? Ela é uma faculdade nesse sentido de você fazer o aprimoramento do homem. Que filosofia é a busca da verdade, na realidade. Esse é o sentido da filosofia. E o homem busca seu próprio aprimoramento para melhorar. Esse é o grande objetivo da maçonaria. Não é outro, não é enriquecer. Muitas vezes as pessoas dizem, não, ele entrou para a maçonaria para ficar rico, porque o maçom ajuda irmão. Não existe isso. Não existe. O que existe é o seguinte, em uma competitividade, se nós tivermos 2 pessoas, tá, vai vencer o melhor. Não importa se ele seja maçom ou não, porque nós não podemos pregar a desigualdade, nem podemos pregar a injustiça. Se nós falamos que nós buscamos sempre a verdade, buscamos sempre, acima de tudo, a honestidade e propósito, nós temos que praticar. E às vezes ocorre, em determinadas situações, em que você tem 2 pessoas, só que o melhor preparado é o maçom. Aí as pessoas, não, ele está sendo escolhido porque é maçom, mas não é verdade. É porque está bem mais preparado que o outro. Ô Marcos, a pergunta também que vem chegando aqui. Qual é o significado exato de ser maçom? Para que ser maçom é a pergunta que chega. Bem, o significado exato é esse. É você se aprimorar. É você, como se você tivesse uma pedra bruta e ela fosse lapidada e dali virasse uma pedra elaborada. Por exemplo, pegar uma pedra bruta, numa pedreira, e fazer dali um paralelepípedo. Ou pegar um diamante bruto, lapidá-lo para que seja uma joia cada vez mais brilhante e cada vez mais valorizada. Outra pergunta que nos fazem aqui, por que usam símbolos? Por que toda essa simbologia envolvendo? Por que se fala iniciação quando alguém entra? Bem, iniciação é porque é o início de alguma coisa. Então é todo início. Quando se entra numa faculdade, também nós temos iniciação. Não no sentido esotérico, sim, mas no sentido de poder ingressar. Mais no sentido de ingressar. E a simbologia que nós usamos, é uma simbologia totalmente vinculada à construção. É o esquadro, é o compasso, é o nível, o prumo. Mas porque nós viemos de maçom, maçom é pedreiro. Exatamente daí vem
o termo. E é por isso que nós usamos a simbologia. Mas a simbologia, ela representa tudo no mundo. Às vezes as pessoas não entendem, até do outro dia eu estava vendo uma entrevista na televisão, achei interessante, uma posição do entrevistado. Era a TV Judiciária do Rio de Janeiro, do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Então perguntaram para um desembargador o que ele achava de tirar o crucifixo dos tribunais, do ambiente dos tribunais, que não deveria ter. Ele apenas respondeu, o crucifixo exatamente representa a grande justiça da humanidade. Exatamente. E é uma simbologia. E todos nós temos simbologia. Eu estava dando uma olhadinha aqui, alguns maçons famosos, Allan Kardec foi maçom? Olha, dizem que foi. Nós não temos certeza disso. Embora seja francês, Allan Kardec foi o grande precursor da doutrina espírita, né? Científica, né? O aspecto científico da doutrina espírita. O astronauta Neil Armstrong? Louis Armstrong foi maçom e muito ativo. Também. Bom, eu estou vendo muita gente aqui, e aí nós vamos embora, né? Mozart foi maçom, é isso? Mozart. Inclusive, a flauta mágica, exatamente uma peça maçônica. A ópera dele, Flauta Mágica. Então, eu estou vendo muita gente aqui, presidentes, Venceslau Braz Pereira Gomes, presidente do Brasil, foi... Venceslau Braz. Dizem também de Walt Disney. Walt Disney? Walt Disney? O Walt Disney foi. É bom falar isso aqui só para maçom. Mas os maçons devem prestar muita atenção nas revistas do Walt Disney. Vocês vão ver que os escoteiros, eles usam lá, grande inspetor, grande isso, grande aquilo. Por seguir lá também. Bom, nossa, tem muita gente aqui, eu vou ficar até amanhã cedo aqui para falar de bastante gente. Bom, meu xará Antônio Carlos Gomes também, foi o Carlos Gomes, né? Que fez o Guarani. Marco, nós podemos dizer, pelas suas palavras, que a iniciação que é feita na maçonaria, nós podemos comparar com o batismo, por exemplo, na igreja evangélica? Olha, eu não diria que se comparasse com o batismo, porque o batismo tem um sentido religioso, bem religioso. Já a iniciação na maçonaria é esclarecimento, é diferente. Uma coisa é você esclarecer, outra coisa é você dar o sentido religioso, da purificação. O batismo tem o sentido da purificação. Ok? Tornar puro. E a iniciação tem o sentido do esclarecimento. Ser esclarecido sobre determinados fatos e determinados atos. Eu li também algumas matérias pela internet, fazendo uma pesquisa, porque estaria aqui hoje entrevistando com muito orgulho você, e eu percebi que a maçonaria tem alguns sinais que são, podemos dizer, que são o ponto alto, ou agora vamos entrar nos segredos. O olho que tudo vê, o triângulo e a letra G, qual o significado para a maçonaria? Bem, vou explicar a vocês aqui devagar. Primeiro que o triângulo, e com o olho que tudo vê, o triângulo era exatamente a figura que se tinha representativa do grande arquiteto do universo. Isso não é da maçonaria, a maçonaria trouxe isso para ela. Tá? É o triângulo que tudo vê. Ou o olho de Shiva, também dito. Muito bem. A segunda colocação é que nós temos, então, uma linguagem toda própria. Assim como, se, por exemplo, às vezes, sinais, toques e palavras que o pessoal tanto fala. É lógico, para nós nos reconhecermos, para você ter uma certa privacidade, você tem que ter determinada codificação. É como se, por exemplo, nós estivéssemos perguntando e quiséssemos saber da autenticidade ou não de uma pessoa ser maçom, eu chegaria para um dos maçons e diria assim, como se fosse: Pelé foi o maior tenista brasileiro. Ok? Deu para entender perfeitamente, né? Não foi? E hoje também nós vimos sim, vários carros pelas estradas, pelas ruas de todo o Brasil, né? O símbolo que você colocou agora, né? Que é o esquadro e também o compasso. É um símbolo usado em carros, né? Que circulam até para identificar o maçom. Símbolo maçônico. Esse símbolo é importante para quem é maçom tê-lo? Sabe, eu gostaria de dar uma ênfase seguinte: no Brasil mas não é no mundo. Como os 3 pontos, que a pessoa sempre pergunta, e aqueles 3 pontinhos? Aqueles 3 pontos, ele vem de uma linguagem matemática, de onde se conclui que, eis que. É dali uma linguagem matemática. E como vos disse, a maçonaria ela vem de quê? De uma maçonaria operativa, que era dos construtores.
E tudo feito na base de cálculo, que é o esquadro, o compasso, para poder fazer as grandes construções. Para você fazer uma determinada peça, o esquadro é fundamental. Porque ela vai te dar retidão, vai te dar angulação. Entendi. E a maçonaria, você falou que a maçonaria vem do pedreiro, né? A história que eu puxei da maçonaria, nessa pesquisa que eu fiz, foi que ela veio da Idade Média, dos grandes arquitetos, né? Da época, que faziam as grandes construções, principalmente os grandes templos religiosos. E isso parecia que era um segredo, né? Que era um segredo que só eles detinham, e por isso que se criou uma sociedade, né? E que depois acabou sendo chamada de maçonaria. Essa história é verdade? É verídica ou não? É verídica, sim. Primeiro, nós tínhamos a Associação de Pedreiros. E depois ela foi estendida para não pedreiros. Aí passou a ser, ao invés de ser maçonaria operativa, passou a ser especulativa de outras pessoas. Mas usando os mesmos termos, os mesmos instrumentos que eram usados pelos pedreiros. E esse segredo era como se construía. O que se construía? Naquela época, o grande segredo da construção eram os arcos. E só eles dominavam essa arte. Que são os grandes arcos, que nós temos a abóbora das igrejas, nós temos as grandes pontes, que eram feitas com arcos. A feitura daquele arco era o grande segredo que eles tinham. E também, exatamente, a forte presença da utilização dos instrumentos que vos falei, para que se construíssem as catedrais. Porque se os irmãos e as pessoas que tiverem a curiosidade de pesquisar, vão ver que as catedrais, elas não eram feitas direto. Por exemplo, nós temos diversas igrejas que foram montadas no Brasil, cujas peças vieram da Europa. E elas já vinham todas prontas. Havia um mapa, havia coisa para construir. Deu para perceber a construção do ser humano, então, aí através Exatamente. Dá para se afirmar quando começou a maçonaria no mundo? Bom, tem uma data? Não. Eu vou dizer, organização, em termos organizacionais, ela começou na Inglaterra em 1717, 24 de junho. Muito bem. Só que muitos dos preceitos maçônicos são trazidos de milhares de anos atrás. Muitos preceitos. Ó, os 10 mandamentos. Quantos anos tem? Foi trazido lá atrás. Então a maçonaria absorveu, em termos atuais, todos os ensinamentos antigos e pressupostos de vida. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas e na maçonaria, por que vocês usam, por exemplo, o esquadro e o compasso? Porque exatamente são os instrumentos para se poder fazer a obra mais perfeita que existe. Nós não podemos construir uma casa sem que estejamos esquadrejando direitinho o terreno. Nós não podemos construir uma casa sem que ver o nível, senão ela vai ficar torta. O prumo, para ver se ela está certa. Esses são os instrumentos. Então nós temos que ter a segurança para estar sempre nivelado, sempre reto, que é a nossa situação, e acima de tudo, levando em consideração sempre o nosso semelhante, como se fosse esquadrejado. George Washington, presidente dos Estados Unidos, foi maçom. Perfeitamente. Não só ele, Abraham Lincoln também. A maçonaria teve uma relação também direta lá. Teve, exatamente, foi o grande movimento da maçonaria, em termos, quando começou a despontar o novo Estado, que foi os Estados Unidos, tá? Daqueles ingleses que saíram da Inglaterra para os Estados Unidos e levaram toda uma cultura, que é exatamente essa cultura que às vezes as pessoas confundem, porque tinha um sentimento religioso muito agregado. A maçonaria no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ela foi divulgada e foi exatamente implantada por batistas, evangélicos batistas. Às vezes a pessoa não tem nada, tem. Será que eles também comungam de certo? Não, claro que não, porque são pessoas esclarecidas. Mas quando se quer dominar um povo, o temor é a forma melhor que tem. Faça isso, só cuidado, a pessoa não quer nem chegar perto. Você acha que o medo da maçonaria, e até mesmo essa entrevista é muito importante, Antônio, você acredita que a maçonaria ela só é forte porque ela é enigmática, porque ela é fechada e por isso ela se torna forte, ou essa própria entrevista e o novo pensamento maçônico é mostrar a maçonaria mais aberta à população? Eu acho que à medida que você esclarece, você desmistifica. Ao desmistificar, você cria um novo segmento de pensamento e a pessoa pode se respeitar. À medida que as pessoas não sabem, começa a criar uma série de elucubrações que não tem nada a ver. Como se nós estivéssemos conversando aqui e parássemos e dessemos um sorriso. Aquele que estivesse vindo dizia, ó, está rindo de mim. Não é nada disso. O Marcos, a maçonaria, como você mesmo disse, remonta a tempos que não dá para identificar.
ela procura um engrandecimento da sociedade através dos seus membros para auxiliar. Qual que é o grande desafio? Você como presidente, como grão-mestre dessa ordem, qual é o grande desafio daqui para frente ou nesse momento em que o mundo está tão rápido, está tão em mutação, tudo é diferente, tudo ontem era de uma forma, hoje é de outra. Como é que se prepara para ajudar esse mundo agora? Bem, nós tivemos diversos desafios o tempo todo e enfrentamos esses desafios. Um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia, nós estamos enfrentando através de um programa, ou seja, Maçonaria a Favor da Vida, que é a maçonaria contra as drogas. Atualmente é um dos grandes desafios que nós temos na humanidade. Sagra por aí, acaba com famílias, acaba com jovens, e isso é que nós estamos tentando reverter essa situação através de quê? De medidas preventivas. Não são paliativas, não são também de recuperação, são preventivas. Porque o velho ditado já diz, mais vale prevenir do que remediar. Então, se nós dermos ao jovem uma conscientização do efeito nocivo da droga, droga no sentido de permitida e também não permitida. O bom uso, esse programa magnífico que foi exatamente a intolerância com relação ao uso de álcool para quem está dirigindo, uma das grandes coisas da vida. Porque quantos malefícios tornou o álcool uma pessoa alcoolizada dirigindo, causando transtornos. E é preciso que nós tenhamos isso, é dar aos jovens os instrumentos necessários para que eles possam discernir e se convencer de que o que é bom para ele, o que poderá ser prejudicial para ele. Nós sabemos que hoje, em relação às drogas permitidas, elas têm um percentual violento nos grandes problemas que nós temos sociais. E isso é que nós temos que combater. Muito bem. Eu estava dando uma olhada aqui, nós falamos aí que não é religião, não é religião maçonaria, mas na internet a gente acha facilmente. Como patrono da maçonaria, São João? São João, exatamente. Vocês, não sei se os telespectadores notaram, os ilustres entrevistadores também notaram. Lembra qual foi a data que eu disse que começou a maçonaria organizadamente? 1717. 24 de junho de 1717. É dia de São João. O patrono da maçonaria é São João, sim. São João Batista. Ok? Às vezes fala São João Evangelista, mas é São João Batista. Por que São João Batista? Exatamente quando se tem o veio maior, em que na própria Bíblia diz, houve um homem enviado por Deus que se chama João. Ele veio por testemunha para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para que desse testemunho da luz e vai iluminar todo homem que vem a esse mundo, que era Jesus. Vamos lá, Jesus. Bom, eu fiz uma pesquisa também, na pesquisa que eu fiz sobre o padroeiro, né, da maçonaria, deu outro João, não o João Batista, né? Ainda tem um grande filósofo que diz assim, né, tudo que eu sei é que nada sei. Isso aí. Então, aceito a sua colocação, porque ao mesmo tempo as pesquisas são difusas em relação ao efetivo e a afirmar categoricamente que João Batista é o patrono da maçonaria, pelo menos na pesquisa que eu fiz pela internet, né? Mas é muito bom ter esse esclarecimento aqui do próprio Marcos. Marcos, qual é a periodicidade da realização das assembleias em templos ou em lojas maçônicas, como foi falado aqui? Existe uma regra do Grande Oriente, do grão-mestre geral, né, da Grande Oriente do Brasil, que tem que ser essa data, ou cada loja, cada município faz de acordo com as suas necessidades? Bem, a periodicidade varia. Há aquelas instituições que se reúnem semanalmente, há outras que quinzenalmente, há outras que mensalmente. Isso depende do estatuto de cada uma das instituições. Como vos disse, essas instituições são associações de pessoas. E elas deliberam se vão se reunir semanalmente, se vão se reunir mensalmente ou quinzenalmente. Ou se vão se reunir na primeira, segunda-feira de cada mês apenas, ou primeira, segunda e terceira, e a quarta não se reúne. Isso depende dos dispositivos estatutários de cada um. Uhum. Bem, a sua presença nessa semana em Bragança, sobretudo hoje, nós estamos com o programa gravando, né, devido aí à agenda do soberano Marcos. A sua visita nessa sexta e sábado se deve a quê, o Marcos? Primeiro, a alegria de poder estar com irmãos. Isso para nós é extremamente prazeroso, porque à medida que nós
temos contato com novos irmãos, nós crescemos no nosso círculo de amizade, nos conhecemos melhores e temos a oportunidade de dizer, puxa, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Preliminarmente, este detalhe. Segundo detalhe é que nós estamos vindo aqui para amor da pátria, 180 anos. Ora, não é qualquer instituição que faz 180 anos. Não é qualquer instituição. E dentro do cenário do Grande Oriente do Brasil, que ele tem 190 anos, você veja que 180 anos é uma data por demais auspiciosa, por demais relevante. Porque poucas são as instituições que duram tanto. Nós temos dentro das instituições que duram tanto, podemos citar não só algumas lojas maçônicas, como temos algumas santas casas da misericórdia, a Igreja Católica e as unidades militares. Fora disso, não tem. Há muito tempo. Você falou em relação à ajuda lá do Hospital de Sorocaba. O Hospital do Câncer também é aqui de Barretos? Também? Não, em Barretos nós temos um segmento que é a Casa do Maçom. Sim. Vamos dizer assim, são umas dependências criadas por maçons, por instituições maçônicas, para dar o quê? Suporte a parentes de pessoas e de pacientes que estão tendo tratamento naquele hospital de câncer lá. É um apoio. É um apoio que se dá, ok? Mas existe. E como esse existe em várias partes. A parte filantrópica da maçonaria, ela abrange tudo. Qualquer segmento que se possa imaginar, orfanato, aí vai, tem orfanato? Tem, mas tem também casa de idosos, tem isso, tem aquilo, tem apoio ao pessoal com problema disso, tem tudo. Ela abrange tudo. Muito bem. Qual o momento que você, enquanto maçom, que foi mais que você gostaria de destacar? Que você se relembra, que você se lembra como sendo aí um momento especial aí na sua vida de ação como maçom? Olha, é um momento em que eu sempre faço questão de ressaltar é o sentido da solidariedade maçônica. Que ela sempre está presente nas grandes catástrofes que nós temos no país. De norte a sul do país, ela sempre está presente. Independente, é o que vos digo, é que faz tudo em silêncio, não revela, mas ela está presente. Isso aí é que nos satisfaz, porque aquele que pode ser solidário com a dor ao próximo, ele é irmão. E esse é o nosso grande objetivo. É exatamente o que Jesus mandou. Vamos nos amar uns aos outros. E é isso que nós tentamos trazer. Existe dentro da Irmandade de vocês alguma vestimenta que diferencia o que é um aprendiz, o que é um companheiro, o que é um mestre dentro dos trabalhos que você aqui falou? Não, existe sim. Existe exatamente o que nós chamamos de paramentos, tá? E existe uma gradação. Assim como também nós temos nas Forças Armadas, né? A pessoa tem suas divisas. As patentes. Não é? Exatamente, tem suas divisas. Né? Nós sabemos quem é um cabo, quem é um sargento, quem é um coronel, quem é um capitão, etc., através das suas divisas. Também temos na maçonaria. É óbvio que é difícil de explicar às pessoas o simbologismo, né? A simbologia de cada um desses paramentos. Mas só para que se tenha uma ideia, o maçom, para que possa se reunir, ele usa uma coisa, um paramento que nós denominamos de avental. Uhum. Esse avental era como se fosse a réplica dos aventais usados por quem? Pelos pedreiros, nas suas condições de proteção. Existe idade mínima para ingressar na maçonaria? Existe. Na maçonaria, atualmente, é um fato até que está se discutindo aí modificar, mas é 18 anos, é a idade mínima. Idade mínima. Então, nós temos 18 anos. E, apesar das pessoas dizerem que a idade criminal agora é 16, já 16 já poderia ingressar. Há uma celeuma muito grande em torno disso, mas 18 anos é a idade que se pode ingressar. Marcos, eu dei uma olhadinha aí em pesquisa, não sei quem, mas estão prometendo uma TV da maçonaria ou é... Bem, a TV da maçonaria estava em nossos planos também. Fizemos um levantamento e constatamos o seguinte, que seria por demais oneroso para os irmãos poder arcar com o custo de aquisição de equipamentos e local para nós montarmos uma TV. É algo praticamente, vamos dizer assim, inaceitável que se faça com que os irmãos despendam determinadas quantias elevadas para que possamos atingir esse desiderado. Talvez seja muito mais simples nós alugarmos tempo, que já é caro. Também é caro, vai onerar também os irmãos.
mas já fizemos uma pesquisa nesse sentido e estamos buscando solução. A solução que nós vemos é paliativa, mas é uma solução, é a TV Globo, que nós temos todo dia no ar. Ela está todo dia no ar. Então nós temos também, e essa TV Globo, ela também pode ser assistida por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Aliás, nós temos acesso de pessoas do exterior que assim, sabem muito mais sobre o que está ocorrendo no Brasil através da TV Globo do que até nós próprios maçons que às vezes não acessamos.